Já alguma vez se apanhou a dizer algo como: "Não sou bom o suficiente para Deus me usar", ou "Vou segui-lo mais tarde, quando a vida for menos agitada"? Ou talvez até: "Não foi realmente culpa minha". Se isso lhe parece familiar, não está sozinho. As desculpas são tão antigas quanto a própria humanidade. Desde o início da Bíblia até ao Novo Testamento, as pessoas tentaram fugir ao chamado de Deus com uma desculpa após a outra. Alguns culparam os outros, alguns alegaram ser demasiado fracos, demasiado jovens ou demasiado pecadores. Outros disseram que custaria muito ou simplesmente que não queriam obedecer. Mas aqui está aí a questão. Deus sempre teve uma resposta. Cada vez que alguém dizia "não consigo" ou "não quero", Deus respondia com "eu farei" ou "eu estou contigo". E isso não é apenas uma lição de história antiga. Estas mesmas desculpas estão vivas hoje, sussurradas nos nossos próprios corações, quando Deus nos incita a perdoar alguém, a agir com fé ou a obedecer-lhe plenamente. Então, neste vídeo, vamos desvendar todas as desculpas que as pessoas deram a Deus e como ele respondeu. No final, verá que, independentemente da desculpa que possa ser tentado a dar, Deus já proferiu a verdade que o liberta. Fique conosco, porque a forma como Deus desmantelou estas desculpas irá desafiá-lo, encorajá-lo e, talvez, até surpreendê-lo. Mas antes de mergulharmos, se quer mais vídeos que expliquem a Bíblia claramente e revelem a verdade de Deus para a vida cotidiana, certifique-se de que gosta deste vídeo, subscreve e ativa o sino de notificações para não perder nenhum dos ensinamentos que partilhamos todas as semanas. A primeiríssima desculpa na história humana veio logo após o primeiro pecado. Em Gênesis 3, Adão e Eva desobedeceram à clara ordem de Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus os confrontou, em vez de admitirem a culpa, eles transferiram a responsabilidade. Adão disse: "A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi". Com essas palavras, ele não só culpou Eva, mas sutilmente empurrou a responsabilidade de volta para o próprio Deus. "A mulher que me deste". Depois, Eva continuou dizendo: "A serpente enganou-me e eu comi". Nenhum deles confessou: "Sim, Senhor, eu pequei". O seu instinto foi dizer: "Não foi culpa minha", mas Deus não aceitou as suas desculpas. Ele questionou cada um e depois pronunciou consequências sobre a serpente, sobre Eva e sobre Adão. Ele mostrou que a culpa não pode ser passada como uma batata quente. Cada pessoa é responsável. Desde o início, a lição é clara. Transferir a culpa não apaga o pecado. A Escritura lembra-nos mais tarde: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. E se formos honestos, ainda ecoamos Adão e Eva hoje. Dizemos coisas como: "Eu só explodi por causa da forma como me trataram". Ou: "Eu não teria feito isso se a minha vida não fosse tão estressante". Ou: "Não é culpa minha, eu nasci assim". Estas são versões modernas da mesma desculpa antiga. Mas Deus não se deixa enganar pelas nossas justificações. O que ele deseja é honestidade. 1 João 1,9 promete: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça". A confissão, não as desculpas, é o que abre a porta ao perdão. A história de Adão e Eva mostra-nos que as desculpas apenas aprofundam a nossa distância de Deus. Mas quando deixamos de dizer "não foi culpa minha" e em vez disso clamamos "Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim", encontramos a misericórdia e a purificação de que os nossos corações desesperadamente precisam. A culpa tenta cobrir o pecado,
mas só a confissão o pode lavar. Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente para ir e libertar Israel da escravidão no Egito, Moisés não aproveitou imediatamente a oportunidade. Em vez disso, deu desculpa após desculpa. Uma das mais marcantes foi em Êxodo 4:10, onde ele disse: "Ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo. Sou vagaroso, de boca e de língua." Por outras palavras, Moisés olhou para as suas próprias fraquezas e disse: "Não sou a pessoa certa, Deus. Não falo bem o suficiente. Não consigo fazer isto." Mas a resposta de Deus atravessou a sua desculpa. Quem deu a boca ao homem? Quem o torna mudo ou surdo? Quem o torna vidente ou cego? Não sou eu, o Senhor. Agora vai. Eu te ajudarei a falar e te ensinarei o que deves dizer. Êxodo 4, 11 e 12. Deus não negou que Moisés se sentisse inadequado. Ele simplesmente lembrou a Moisés que a capacidade vem dele. Moisés não foi escolhido por ser o melhor orador em Israel. Ele foi escolhido porque o poder de Deus seria exibido através da sua fraqueza. Esta desculpa, "não sou bom o suficiente", ainda ecoa nas nossas vidas hoje. Quantas vezes dissemos: "Não consigo partilhar a minha fé porque não sei o suficiente", ou "não consigo servir na igreja porque não sou talentoso", ou "não consigo liderar porque sou tímido." Mas a verdade é que Deus se deleita em usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Como Paulo mais tarde escreveria: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Moisés pensou que as suas fracas habilidades de oratória o desqualificavam, mas Deus desviou o foco das limitações de Moisés para o seu próprio poder ilimitado. A lição é simples, mas profunda. Quando Deus chama, a nossa tarefa não é medirmos-nos a nós mesmos, mas confiar nele. A nossa fraqueza não nos desqualifica, na verdade, prepara o palco para que a força de Deus brilhe. Então, em vez de dizer, "não sou um bom orador", a melhor resposta é, "Senhor, usa-me como sou e preenche as lacunas com o teu poder." Porque, tal como Moisés, não precisamos de palavras perfeitas, apenas de um coração disponível. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão em Juízes 6, ele estava escondido num lagar, malhando o trigo em segredo para que os midianitas não o vissem. E, no entanto, o anjo saudou-o com um título chocante: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão deve ter olhado em volta para ver se o anjo estava a falar com outra pessoa, pois a sua reação imediata foi protestar. Ele disse: "Ah, meu senhor, como poderei eu salvar Israel? O meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai." Juízes 6, 15. A desculpa de Gideão era simples: "Sou demasiado fraco, demasiado pequeno, demasiado insignificante." Mas a resposta de Deus foi igualmente simples: "Eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem." Juízes 6, 10 e 16. Repare como Deus não discutiu com a sua autoavaliação de Gideão. Ele não disse: "Não, Gideão, tu és na verdade forte, és na verdade qualificado." Em vez disso, ele disse: "Sim, tu és fraco, mas eu estarei contigo." O poder não viria da origem, habilidade ou estatuto de Gideão. Viria da presença de Deus. Esta desculpa ressoa profundamente com muitos de nós. Quantas vezes dizemos: "Quem sou eu para fazer a diferença? Não sou importante, não tenho os recursos ou a influência." Mas a Escritura mostra que Deus frequentemente escolhe a pessoa menos provável para realizar as suas maiores obras. Pense em David, o mais jovem pastor que se tornou rei. Pense nos discípulos, pescadores comuns que viraram o mundo de cabeça para baixo. E pense no próprio Jesus, nascido não num palácio, mas numa manjedoura.
O padrão de Deus sempre foi usar os humildes para confundir os orgulhosos. Paulo capta esta verdade em 1 Coríntios 1, 27, 29. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, para que ninguém se glorie na sua presença. Gideão pensou que a sua insignificância o desqualificava, mas na realidade era a qualificação perfeita para Deus mostrar a sua força. Então, quando nos sentimos demasiado pequenos, demasiado fracos ou demasiado indignos, podemos lembrar a história de Gideão. O fator determinante na sua vitória não foi a sua força, mas a presença de Deus. E o mesmo é verdade para nós. A nossa fraqueza não limita a Deus, ela magnifica. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, a primeira reação de Jeremias não foi entusiasmo, foi hesitação. Em Jeremias 1:6 ele clamou: "Ah, Senhor soberano, não sei falar, pois ainda sou muito jovem." A sua desculpa estava enraizada na insegurança. Ele sentia-se demasiado inexperiente, demasiado desqualificado, demasiado jovem para se apresentar perante líderes e proclamar a palavra de Deus. Para Jeremias, a idade era uma barreira que o tornava inutilizável, mas Deus imediatamente desmantelou essa desculpa. No versículo 7, o Senhor respondeu: "Não digas, sou muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te ordenar, dirás. Não tenhas medo deles, porque eu estou contigo para te livrar." Deus colocou a sua autoridade, não nos anos de experiência de Jeremias, mas na sua própria presença e poder. Então Deus estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias, dizendo: "Pus as minhas palavras na tua boca." Jeremias 1:9. O chamamento de Jeremias não dependia da sua idade, dependia da palavra de Deus, a fluir através dele. Esta desculpa ainda está viva hoje. Muitos jovens crentes pensam: "Sou muito jovem para liderar", ou "Ninguém me levará a sério", ou talvez, quando for mais velho, servirei realmente a Deus. Mas a Escritura mostra consistentemente que Deus não espera que as pessoas atinjam uma certa idade antes de as usar. José era jovem quando teve os seus sonhos dados por Deus. David era adolescente quando enfrentou Golias. Maria era provavelmente adolescente quando deu à luz o Messias. Timóteo era um pastor jovem e Paulo encorajou-o. Ninguém te despreze por seres jovem, mas sê um exemplo para os fiéis. 1 Timóteo 4:12. O ponto é claro: a autoridade de Deus não repousa em cronogramas humanos. Quando ele chama, ele equipa. Quer se seja jovem ou velho, Jeremias pensou que a sua juventude era uma desvantagem, mas Deus transformou-a numa plataforma para a sua glória. A idade pode fazer os outros duvidar, mas a presença de Deus remove toda a dúvida. Então, se alguma vez se sentiu demasiado jovem, demasiado inexperiente, ou demasiado no início da sua jornada para servir a Deus, lembre-se de Jeremias. O chamado de Deus não espera até que se sinta pronto. O seu chamado torna-o pronto. Entre todas as desculpas que as pessoas deram a Deus, a de Jonas pode ser a mais direta, quando Deus lhe disse: "Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença." Jonas 1:2. Jonas não argumentou sobre ser demasiado fraco ou demasiado jovem. Não se queixou de falta de habilidade. A sua desculpa era mais simples: "Não quero." Em vez de obedecer, Jonas fugiu na direção oposta, embarcando num navio para Tarsis para escapar ao comando do Senhor. Mas fugir de Deus nunca funciona. A tempestade que se seguiu não foi um acidente. Foi a resposta de Deus à rebelião de Jonas. Quando os marinheiros lançaram Jonas ao mar, Deus designou um grande peixe para o engolir,
Dentro daquele ventre, Jonas teve 3 dias para pensar na sua desculpa. E ali, no seu lugar mais escuro, ele orou. Ele percebeu que o seu teimoso não podia prevalecer contra a vontade inabalável de Deus. O que é impressionante é a paciência, mas firmeza de Deus. Ele não desistiu simplesmente de Jonas e encontrou outra pessoa. Depois de Jonas ter sido vomitado, a palavra do Senhor veio a ele uma segunda vez. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama-lhe a mensagem que eu te dou. Jonas 3, 1, 2. O chamado não tinha mudado. A missão era a mesma. Deus estava a dizer: Jonas, a tua relutância não cancela o meu comando. Esta desculpa, não quero, é uma das mais identificáveis hoje. Deus incita-nos a perdoar alguém, mas nós dizemos: não quero. Ele coloca nos nossos corações o servir, o partilhar o evangelho, o sair da nossa zona de conforto, e nós resistimos. Eu não, agora não, isso não. No entanto, a história de Jonas prova que evitar a obediência apenas leva a tempestades da nossa própria criação. A nossa teimosia atrasa a obra de Deus, mas não a pode impedir. No final, Jonas foi a Nínive e o povo arrependeu-se, mas a maior lição foi para o próprio Jonas. Deus mostrou-lhe que a sua misericórdia é maior do que as preferências de Jonas, e a sua vontade é mais forte do que a relutância de Jonas. Assim, quando somos tentados a dizer não quero, Jonas lembra-nos que os planos de Deus não são sugestões opcionais, são chamados à obediência. E nessa obediência, descobrimos tanto o poder de Deus como a sua misericórdia. Fugir apenas leva ao desespero, mas a rendição leva à vida. Uma das desculpas mais tristes da Bíblia veio de um homem que parecia tão próximo da verdade. Os evangelhos contam-nos sobre o jovem rico, que veio correndo a Jesus fazendo uma pergunta sincera: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10, 17. Ele era moral, religioso e exteriormente ansioso. Quando Jesus lhe lembrou os mandamentos, ele respondeu com confiança: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aparentemente, ele era o candidato perfeito para o discipulado, mas Jesus viu mais fundo. Ele pôs o seu dedo no coração do homem e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Marcos 10, 21. Nesse momento, o jovem enfrentou uma escolha: apegar-se aos seus bens ou apegar-se a Cristo. E aqui é onde a desculpa surgiu, não em palavras, mas em ações. A Bíblia diz que ele se retirou triste, porque possuía muitas riquezas. A sua desculpa, não dita, era clara: seguir Jesus é demasiado dispendioso. Jesus não baixou o padrão para facilitar. Em vez disso, ele virou-se para os seus discípulos e ensinou-lhes sobre o perigo das riquezas, dizendo: Quão difícil é para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23. A questão nunca foi sobre o dinheiro em si, era sobre lealdade. O jovem rico queria a vida eterna, mas não se isso significasse entregar o que ele mais amava. Esta desculpa está viva e bem hoje. Also, hoje. As pessoas podem não a expressar exatamente assim, mas quando Deus as chama a entregar o seu conforto, a sua segurança, os seus relacionamentos ou as suas ambições, elas recuam silenciosamente. Dizem com as suas vidas: é demasiado dispendioso. E, no entanto, as palavras de Jesus ecoam através do tempo. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 18, 36. A tragédia desta história é que o homem se afastou do próprio tesouro que afirmava procurar. Ele pensou que o custo de seguir Jesus era muito alto, mas na realidade o custo de rejeitá-lo era infinitamente maior. O que ele chamava de sacrifício, Jesus chamava de liberdade. O que ele agarrou era temporário.
mas o que ele entregou teria sido trocado por vida eterna. Então, a pergunta vem a nós: o que seguramos com demasiada força? Que desculpa nos impede de seguir Cristo plenamente? O jovem rico mostra-nos que, quando dizemos é demasiado dispendioso, estamos a medir com escalas terrenas. Mas Jesus oferece-nos algo que está além do preço, o dom de si mesmo, o único tesouro que nunca se desvanece. Entre os muitos momentos que os discípulos passaram com Jesus, um destaca-se como um quadro da limitação humana colidindo com o poder divino. Em João 6, uma enorme multidão de mais de 5.000 pessoas seguiu Jesus, faminta pelas suas palavras, e em breve, faminta por comida. Jesus virou-se para Filipe e perguntou: onde compraremos pão para que estes comam? A resposta de Filipe estava cheia de dúvida. 200 denários de pão não lhes bastariam para que cada um recebesse um pouco. João 6,7. Por outras palavras, isso é impossível. Então André acrescentou a sua própria observação hesitante. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? João 6,9. Os discípulos não estavam a mentir. Pelos padrões humanos, alimentar tal multidão era impossível. A sua desculpa era simples: não temos o suficiente, não pode ser feito. Mas Jesus não estava a pedir-lhes que fizessem o impossível na sua própria força. Ele estava a testá-los para ver se confiariam nele. Pegando no pouco que tinham, ele deu graças, partiu o pão e começou a distribuí-lo. Para sua surpresa, não só toda a multidão foi alimentada, como ainda sobraram 12 cestos. O impossível dos discípulos tornou-se a demonstração da abundância de Deus. Esta desculpa, é impossível, é uma que muitas vezes fazemos hoje. Olhamos para um relacionamento desfeito e dizemos: não pode ser consertado. Olhamos para um chamado que parece além da nossa capacidade e dizemos: eu nunca conseguiria fazer isso. Olhamos para as necessidades do mundo e dizemos: que diferença posso eu possivelmente fazer? E, no entanto, a resposta de Jesus ecoa através dos tempos. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 18:27. Os discípulos aprenderam naquele dia que Deus não pede o que não temos. Ele pede que tragamos o que temos, por mais pequeno que seja. 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus tornaram-se um banquete. Da mesma forma, o nosso tempo limitado, os nossos recursos limitados, a nossa capacidade limitada podem tornar-se mais do que suficiente quando entregues a Ele. Então, da próxima vez que nos sentirmos sobrecarregados e formos tentados a desculpar-nos dizendo: é impossível, devemos lembrar-nos da colina onde milhares foram alimentados. A verdade é que é impossível para nós, mas não para Ele. O nosso não é suficiente. É a própria tela onde Deus pinta a sua glória. Talvez a desculpa mais poderosa de todas seja aquela que sussurra: eu estraguei tudo demais. Estou longe demais para Deus me usar. Se alguém poderia ter acreditado nisso, era Saulo de Tarso, o homem que conhecemos como Paulo. Antes do seu encontro com Cristo, Saulo não era apenas indiferente ao cristianismo, ele era o seu inimigo mais feroz. Atos 8 descreve-o a devastar a igreja, arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele respirava ameaças e assassinato contra os seguidores de Jesus. Se alguma vez houve alguém que parecesse estar além da redenção, era Saulo. Mas então veio aquele dia, na estrada para Damasco. Uma luz ofuscante parou-o de repente, e ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Naquele momento, tudo mudou. O homem que pensava estar longe demais foi confrontado não com a condenação, mas com a misericórdia. Mais tarde, o próprio Paulo escreveria: ainda que eu, que antes fui blasfemo e perseguidor e
e insolente alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1, 13 e 14. Paulo tornou-se a prova viva de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. O perseguidor tornou-se o apóstolo. O inimigo da igreja tornou-se o seu maior missionário. O homem que outrora destruiu comunidades de crentes acabou por escrever cartas que ainda edificam a igreja 2000 anos depois. O que ele outrora pensava que o desqualificava, na verdade, magnificou a glória do perdão de Deus. E, no entanto, muitas pessoas ainda ecoam esta desculpa hoje. Eu pequei demais, fui longe demais. Deus nunca poderia perdoar-me, mas a vida de Paulo grita de volta a verdade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Por outras palavras, se Deus pôde redimir Paulo, ele pode redimir qualquer um. Esta desculpa desmorona-se à luz do Evangelho. Nenhum pecado é mais forte do que a cruz de Cristo, e nenhum passado é tão sombrio que a graça de Deus não possa reescrevê-lo. A história de Paulo mostra-nos que estar longe demais nunca é a palavra final, porque a misericórdia de Deus sempre vai mais longe. Então, quando ouvimos aquela voz de vergonha a dizer: "Estás além da salvação", podemos responder com o testemunho de Paulo: "Eu era o pior, e ele salvou-me de qualquer forma." O que antes parecia o fim, tornou-se um novo começo, e a mesma graça que transformou Saulo em Paulo ainda está disponível para nós hoje. Do Jardim do Éden à estrada para Damasco, o padrão tem sido sempre o mesmo. As pessoas dão desculpas e Deus responde-lhes. Adão e Eva disseram: "Não foi culpa minha." Mas Deus responsabilizou-os. Moisés disse: "Não sou um bom orador." E Deus prometeu: "Eu te ajudarei." Gideão disse: "Sou muito fraco." E Deus assegurou: "Eu estarei contigo." Jeremias disse: "Sou muito jovem." E Deus disse: "Não digas isso, eu pus as minhas palavras na tua boca." Jonas disse: "Não quero." E Deus mostrou que a sua missão era maior do que a relutância de Jonas. O jovem rico pensou: "É muito dispendioso", mas Jesus revelou que o verdadeiro tesouro é a vida eterna. Os discípulos disseram: "É impossível." Mas Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes até que milhares fossem alimentados. E Paulo, outrora, viveu como se estivesse longe demais, mas a graça de Deus transformou o pior perseguidor no maior pregador do Evangelho. Todas as desculpas desaparecem quando confrontadas com a verdade de Deus. A nossa fraqueza é atendida pela sua força, o nosso medo pela sua presença, a nossa relutância pela sua persistência, a nossa culpa pela sua misericórdia. O que estas histórias nos ensinam é que as desculpas não nos definem. O chamado de Deus define-nos. E quando Ele chama, Ele também equipa. Quando Ele manda, Ele também provê. Quando Ele perdoa completamente. A verdadeira questão não é se temos desculpas, porque todos temos. A questão é se continuaremos a esconder-nos atrás delas, ou se daremos um passo de fé para acreditar no que Deus disse. As desculpas prendem-nos, mas a sua palavra liberta-nos. E essa liberdade não é apenas para os heróis da Bíblia, é para nós, aqui e agora. Então, talvez hoje tenha estado a dizer a Deus: "Não estou pronto, não sou digno, não sou suficiente." Ouça a sua resposta: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Talvez tenha pensado: "Fui longe demais." Ouça a sua resposta: "Nada te pode separar do meu amor." A verdade é simples, mas transformadora. As nossas desculpas são muitas, mas as respostas de Deus são maiores. Se este vídeo o encorajou, não se esqueça de gostar,
subscrever e partilhar para que mais pessoas possam ouvir estas poderosas verdades. E adoraria ouvi-lo nos comentários. Qual é a desculpa que mais frequentemente se vê a dar a Deus? E como a sua palavra a responde? Vamos edificar-nos uns aos outros enquanto continuamos a aprender a confiar nele mais do que nos nossos medos.